interessante, né? Sinceramente, eu não conheço o produto. Eu já tinha ouvido falar, porque a gente trabalha no mercado de seguros, mas são poucas companhias que operam nesse nicho, né, Ju? São pouquíssimas companhias. Depois da pandemia, o mercado ainda ficou ainda mais restrito, né? Não é um ramo, por exemplo, que a gente fala assim, quanto que faz o mercado de entretenimento no Brasil? É muito difícil, porque é um segmento, né? Então, fala assim, vamos lá no site da SUSEP e vamos ver. Não existe essa informação, porque é um multirramo. Então, nós trabalhamos com seguro de responsabilidade civil, riscos diversos, acidentes pessoais, né? E o que a gente costuma chamar no mercado de seguro de contingency, né? Que é um seguro voltado para um possível cancelamento, adiamento ou interrupção de algum show ou de alguma filmagem, enfim, que é muito difundido lá fora e que aqui no Brasil ainda tá engatinhando. E o que é, assim, o produto? Quais são quem pode contratar, quem procura, enfim? Na parte de filmagem, o segurado principal são as produtoras de filme. A gente está falando desde um comercial, né, até um grande seriado, um longa-metragem, né? Então, tudo que pode acontecer na filmagem que pode trazer um impedimento, né? Então, por exemplo, não comparecimento do artista principal naquela gravação, um problema com a mídia, né? Um defeito na mídia, vamos precisar refilmar aquele material, problemas com o property em si, né? Equipamentos, objetos de cena, né? Toda a parte de sets, né? E outras coberturas de despesas extras também que podem ter. Por exemplo, você tem um problema numa filmagem de um equipamento de algo que estava sendo filmado, sei lá, em Fernando de Noronha. Só que aquele equipamento você não consegue na região, né? O dano material àquele bem vai estar amparado ali no equipamento. Só que a filmagem, o que vai acontecer? Uma paralisação. E essa paralisação vai causar um custo adicional na filmagem. É exatamente isso que esse seguro vem cobrir, né? E a parte de eventos, o carro-chefe é o seguro de responsabilidade civil, né? Ainda aqui no Brasil, pouquíssimas empresas, né? Quem que é o cliente? É o organizador do evento, o promotor. Então, ele que se interessa, né? Por contratar esse tipo de apólice, né? E também tem a cobertura de cancelamento. Mas aqui, infelizmente, no Brasil, tá muito devagar, né? Nem com a pandemia as empresas se conscientizaram, né, da importância de ter um seguro de cancelamento, adiamento e interrupção do evento, né? O carro-chefe ainda continua sendo responsabilidade civil. E aí, dentro do responsabilidade civil, o que poderia ser coberto? Por exemplo, alguém caiu, se machucou lá no show, ou enfim, o que normalmente... Sorteado. Exatamente. O cara já vai no... Não, já não vê os casos, assim, sei lá, começou um foco de incêndio, dando um tiro lá e... É sempre pensando assim, quem que é o principal terceiro, né? Nesse seguro? É o espectador. Tá. Né? Então, o público que está ali, imagina, a pessoa paga R$1.000, né, para estar num camarote VIP, open bar, ele quer tudo do bom e do melhor. Se algo acontece com ele ali, com certeza, né, vai sobrar para o organizador uma queda de uma estrutura, né, o piso que está molhado, nem vamos citar a fatalidade aqui, mas o que aconteceu na Boate Kiss, por exemplo, né, um incêndio. Foi feio. Então boates... porque é um show, né? Naquele caso era um show, verdade. Exato, exatamente, né? Então, assim, claro que o estabelecimento ali, ele tem que ter o seguro anual, normal, property, responsabilidade civil, né? Só que quem loca esse espaço também tem que ter. O exemplo da Boate Kiss, a gente viu que sobrou para todo mundo, né? Infelizmente, acredito que nem tinha-se um seguro para aquilo, né? Mas se algo tivesse, até a prefeitura, até o bombeiro, todo mundo ali teve uma parcela de uma responsabilidade, né? Até a rádio que estava divulgando o show acabou tendo que participar de alguma forma aí de uma ação judicial. Caraca, até a rádio que tava divulgando. Acaba sobrando para todo mundo, né? Engraçado, né? Quando a gente tem esses tipos de tragédias, né? Elas são muito, assim, amplas, né? Todo mundo acaba sabendo, é bem divulgado na mídia. O engraçado é que, assim, ninguém se conscientizou, talvez, que deveria ter um seguro obrigatório, porque eu entendo que não é um seguro obrigatório, por ele ser um
ramo, né? Multirrisco. Multirrisco, né? Isso. Uhum. Ela não... Hoje não existe uma obrigatoriedade da SUSEP, por exemplo, igual alguns ramos de se contratar do seguro. Isso... Infelizmente, não, né? O que tinha, assim, no passado era uma obrigatoriedade em algumas cidades com relação ao seguro de acidentes pessoais. E aí, nossa, isso aí é desde a época do Clodovil, quando estava lá tentando alguma coisa, né? Depois da Boate Kiss, eu fiquei contente, não com acidente, obviamente, mas com a possibilidade disso se tornar obrigatório na questão de responsabilidade civil. Então, existe ainda, provavelmente, um projeto de lei para que isso se torne obrigatório. Mas isso está correndo há muitos anos e, infelizmente, não temos isso. Né? E é muito complicado, porque, imagina, paga-se caro, a gente está falando de sonhos. A gente está falando, às vezes, a pessoa ela fica anos esperando o artista, né? O ídolo dela vir para o Brasil. Se algo acontece, um tumulto dentro de um evento, como já aconteceu em rodeios, enfim, é muito sério, é muito grave. Né? Então, a gente torce, né, para que em breve a gente tenha aí uma obrigatoriedade com relação a isso.